pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Não É Assim Que Acaba. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, o pastor Daniel Vilas Boas, que vai compartilhar conosco a sabedoria bíblica para transformar a nossa vida pessoal. Pastor Daniel, bem-vindo. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar aqui. É uma honra poder conversar contigo e aprender um pouco sobre tudo que tu viu na vida, aprendeu também. Uhum. Obrigado, Rafa, pelo convite, né? É uma alegria, uma satisfação, né? A gente tem uma história já de longa data, né? Então, muito legal estar aqui hoje e poder trazer um pouco assim da exposição bíblica, né? Que possa contribuir aí. Muito legal. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe tinha uma Bíblia e aí eu pegava a Bíblia lá para ler e tudo mais, e aí eu li ela como se fosse um livro, né? E muitas vezes eu não entendia porque era muito difícil de entender. Nossa, mas era muito difícil de entender. E aí eu lia, largava e ficava aquele negócio rolando lá em casa. E eu lembro que quando eu te conhecia uns anos atrás e a gente começou a conversar e tudo mais, tu começou a me explicar que a Bíblia ela tinha versões, né, de formas que eram traduzidas e escritas tudo mais. E explica um pouquinho pra gente como é que funciona, porque eu acredito assim, quando eu converso com uma pessoa que não é cristã ou que muitas vezes tem a fé e já tentou ler a Bíblia, eles têm o mesmo problema que eu tinha, de não conseguir. Como que funciona assim pro pessoal entender? A Bíblia no seu original, né, no hebraico, Antigo Testamento, alguma coisa é aramaico, e no Novo é grego, né, o grego koiné. Até interessante, assim, a história, como aconteceu a história e por que ela foi escrita em grego, né, e depois ela veio para o português. Mas, trazendo um pouco desse pano de fundo, para te ver como é interessante, né, quando estava acontecendo a história bíblica, também acontecia a história mundial, né? O mundo estava andando, estava acontecendo, né? Então, nesse intervalo interbíblico que a gente chama do Antigo para o Novo, né? Nesse meio da história, estava acontecendo muita coisa. Porque o último livro a ser escrito do Antigo Testamento é 2 Crônicas, não é Malaquias como ela termina. Malaquias é o último profeta. Mas o último livro a ser escrito é 2 Crônicas. E nesse período, né, de 400 anos até Mateus escrever, a história está acontecendo, muita coisa está acontecendo. E nesse período, Alexandre, o Grande, está tentando conquistar o mundo, né? Está vencendo as suas batalhas, as suas guerras. Só que ele teve uma vida curta, ele não conseguiu ver essa conquista que ele tanto queria, mas ele não pensava que realmente a Grécia ia dominar o mundo, como até hoje, né? A gente tem muita herança grega hoje, né? Por exemplo, a academia vem da Grécia, né? Então é essa questão de cultuar o corpo, né? Porque os gregos eles valorizavam a parte estética, né? Então primeiro o corpo, a alma e o espírito é a última coisa. O judeu, o hebreu não, o hebreu é o contrário. A alma e o espírito e depois o corpo. Mas a Grécia tomou conta. E olha só como Deus está fazendo a coisa acontecer. Porque na época de Jesus, o idioma mundialmente falado, como hoje, né? Hoje o idioma é inglês, né? Tu tem que saber inglês para te poder viajar nas nações. Naquela época era o grego. Eles falavam aramaico, eles falavam hebraico, mas a língua popular era o grego. E olha só o que estava acontecendo. Deus estava preparando todo o campo para que o mundo falasse grego, para que a Bíblia fosse escrita em grego e eles tivessem acesso. Porque se a Bíblia do Novo Testamento fosse escrita em hebraico, não teria o acesso como teve o grego, né? Então ele se espalhou, e aí tudo foi grego. E aí todo o Novo Testamento é escrito em grego. Quando veio para o Brasil... que foi João Ferreira de Almeida o primeiro a trazer a versão brasileira, ela veio traduzida de uma forma da linguagem da época, né? Que isso para nós hoje é um problema, porque as pessoas às vezes acham que eu quero uma Bíblia mais perto do original para me entender. A mais perto do original é a mais moderna, não é a mais antiga. Por quê? Porque os recursos hoje são melhores, mais avançados do que da época de antigamente, 1600, né, 1500. Então, e a tradução, né, da João Ferreira de Almeida
nós temos a revista atualizada e a corrigida, né? Que ela tem duas fontes, né? A corrigida, ela tá mais próximo das palavras do original, né? Então, se tu for ler, geralmente a corrigida ela é mais difícil de entender, que provavelmente foi quando tu pegou lá atrás, né? Essa versão, né? Com a maloei, né? Fazer loar, e aí fica mais difícil de entender, porque quanto mais próximo das palavras original, é mais difícil de entender. Por exemplo, hoje existe a Bíblia interlinear, que ela é uma versão... Eu não conheço. Ela tá escrita em grego, e embaixo do grego está exatamente o que cada palavra está dizendo. Só que quando tu vai ler, se tu vai ler assim, tu não entende o versículo, né? São palavras deslocadas, né? É como se fosse assim, Jesus, milagre fez em Canaã, né? E, sei lá, em Cafarnaum. E aí tu fica, tá... Então, ela é direto do original. Só que não é a melhor versão. Não é a melhor interpretação. Porque não existe tradução sem interpretação. Eu preciso interpretar para traduzir. Até o inglês. Eu tenho que interpretar o que a pessoa está falando para mim poder... Se ele falar só fly, eu posso pensar, é mosca ou é voar? Dependendo do contexto da frase, eu vou entender o que ele está dizendo com a palavra fly. Né? Então, assim também é nos originais. E aí, quanto mais moderna... melhor é o entendimento daquele contexto, né? Porque pega o contexto e aí se traduz o contexto. Então é um trabalho muito difícil de fazer. Então hoje a gente tem muitas Bíblias com diversas traduções. A corrigida, a atualizada. Agora tem a nova atualizada, que é muito boa. Tem a NVI, a NVT, a tradução brasileira, né? Aí nós temos as paráfrases, né? Que não são traduções. São interpretações realmente, que é a NTLH e a Mensagem, e a Viva. Elas são interpretações. Então, assim, para te fazer um estudo, elas não são boas. Porque elas vão trazer uma linguagem bem contemporânea para te entender o contexto. A que eu uso é essa Mensagem, ela é bem poética. Assim, ela é bem bonita. É bonita. Assim, eu entendo ela maravilhosamente. Ela é fácil de tu entender a história que está sendo narrada ali. É porque eu gosto de histórias, então eu vejo ali, nossa, que legal. Porque a Mensagem, o que foi a Mensagem? Foi um pai que traduziu a Bíblia, né, que fez uma paráfrase para o filho entender a história. Então pode ver que ela não está em versículos, ela está em blocos. Adorei esse pai, eu sou o filho. Ela está em blocos, né? Então é um bloco de versículos que ele está escrevendo, ele traduz de uma forma muito fácil de entender. Não é boa para estudar, mas é boa para a gente entender o que está acontecendo ali. Para estudar, aí é outra questão. Como eu sou pastor, quando eu vou estudar um texto, primeiro, eu pego o original, eu pego o grego, eu pego o hebraico, eu pego o português, e geralmente se eu não tenho o acesso, de repente, do grego na hora, eu pego o maior número de versões brasileiras, porque dependendo da colocação, eu vou entender. A tradução de uma palavra ficou melhor nesse sentido, na mensagem ficou melhor. Agora eu entendi. Eu vou pegar ali um texto e eu vou ler aquele versículo e de repente fica difícil de eu entender o que quer dizer aquilo ali. Mas é mais fácil de eu pegar a NTLH e a Mensagem e... agora eu entendi o que isso quer dizer. Né? Então, são questões assim que as traduções, elas vão melhorar o nosso entendimento. Então, quanto mais moderna, melhor de entender o que o texto está dizendo. Agora, se tu quer entender as palavras, né? Porque às vezes... dependendo do contexto, a mesma palavra tem outro sentido, né? Como, por exemplo, a palavra cosmos, né? Que é mundo. Dependendo do contexto, ela vai me remeter ao mundo, planeta, a humanidade ou a criação, que é um cosmos geral. Então, dependendo do contexto que está essa frase, né? E assim por diante. Então, as traduções, elas são importantes. É muito bom a gente ter diversas traduções. Que essas diversas traduções vai me facilitar o entendimento. Eu vou conseguir ler nelas todas e entender melhor o que aquilo está querendo dizer. Entendi. E aí a gente consegue perceber lá no início pelas siglazinhas que elas ficam, né? Tipo NVI, isso, NTLH, tudo mais, quem quiser escolher. Se for pegar na Bíblia Online, por exemplo, ela tá pelas siglas, ou ela tá pelo nome completo, né? A NTLH, que
que é a nova tradução na linguagem de hoje, a Mensagem, a NVI, que é a nova versão internacional, a NVT e assim por diante. Né? Eu lembro que quando eu fui escolher a minha, né, eu fui numa casa especial, né, que comercializa isso, e eu comecei a ler várias. Foi aí que eu achei a que eu tenho hoje, pô, gostei dessa aqui. Foi aí que ela é gostosa de ler, né? porque daí eu já tinha esse entendimento que tu tá explicando, que existiam diversas versões, e aí eu comecei a procurar lá, comecei a ler diversas versões, e até que eu me identifiquei. E eu achei isso muito legal. Inclusive, eu encontrei uma em quadrinhos, que ela conta todas as histórias, tudo mais, com histórias em quadrinhos. É bem legal, assim, eu acho muito bacana para crianças, né? Pra gente poder, em vez de contar histórias, e aí a gente... eu como psicólogo também, graduando em psicologia, né, eu vejo que em vez de eu ficar contando histórias muitas vezes fictícias, tudo mais, claro que tem pessoas que são a favor disso, eu prefiro contar histórias da humanidade, do que aconteceu, como que funcionam as coisas, né, até para a criança ir crescendo com essa sabedoria, e eu acho que é muito válido isso, muito bacana, assim, foi um conhecimento bem valioso. E eu vi, tu trouxe aqui, me deu até de presente, né, um livro, O Fim da Lei é Cristo, uma análise dos 10 mandamentos à luz do Novo Testamento, escrito por Tito, é o autor, muito bom, parabéns. Conta pra gente um pouquinho dessa história aqui, como que surgiu, o que que fala teu livro, o que que aborda. Então, primeiro assim, como é que surgiu a ideia do livro, né, que não foi intencional, foi algo assim que surgiu, que foi surgindo, né, essa ideia. O que aconteceu é que eu sou pastor em Taquara, né, e logo que eu cheguei lá, eu pensei, puxa, eu preciso dar uma direção para a igreja e ensinar para a igreja algumas coisas, alguns princípios, né. E aí a gente criou os pequenos grupos, que lá a gente chama de Lar Farol, né, que é Lar Farol porque tem a intenção de ser um farol para o perdido, né? Um farol para a cidade, onde o perdido encontra o acolhimento. E aí eu fui atrás, né? Então acho que eu vou trabalhar. Primeiro eu trabalhei o Pai Nosso, né? Com o que o Pai Nosso quer dizer, né? Em cada estrofe. E depois eu fui nos 10 mandamentos. Aí, quando eu fui estudar os 10 mandamentos, inclusive eu fiz um curso aí de especialização nos 10 mandamentos, e eu fui atrás de estudo, né, de literatura, e aí onde vai explicar cada mandamento, eu me surpreendi, assim, muito, né, muito, pelo detalhe dos mandamentos. E aí a gente foi levar isso nos grupos. Então, cada encontro era exposto um mandamento. E quando eu terminei isso, eu pensei, puxa, isso aqui precisa virar uma apostila, né? Aí eu criei uma apostila dele e comecei a ministrar isso como um curso, né? Sobre os 10 mandamentos. Todas as pessoas que chegavam na igreja participariam desse curso, porque eu vi que era fundamental entender o que hoje a gente muitas vezes não entende. E aí, passou o tempo, surgiu a ideia de fazer um livro. Né? E aí a gente foi atrás, e a editora OBPC, que é da minha denominação, que é a editora do livro. A gente foi então e publicou. E aí, algumas coisas interessantes que a gente pode falar sobre o livro. Primeiro, por que o nome O Fim da Lei é Cristo? Primeiro que, porque isso aqui é um versículo bíblico, né, que está em Romanos 10:4, e ele é muitas vezes mal interpretado. Inclusive, quando eu fui divulgar o livro nas redes sociais, e eu coloquei O Fim da Lei é Cristo, algumas pessoas, né, de outras igrejas que trabalham forte a questão da lei, começaram a criticar, porque não é o fim, porque a gente tem que praticar e tal. E aí, no livro, inclusive, eu explico por que esse versículo está aqui. Por que o fim da lei é Cristo? Porque, na verdade, esse versículo, a palavra fim, no original grego, ela não quer dizer o fim de acabou. A lei acabou em Cristo. Não, é de finalidade. A lei, ela tem a finalidade de levar até Cristo. Então, a lei aponta para Cristo. Ela vai direcionar, ela vai me levar até Cristo. Por quê? Porque os mandamentos, na verdade, então são 2 tábuas, né? A primeira tábua são os 4 mandamentos, né? Que vai falar sobre Deus, né? Que vai falar sobre guardar o seu nome, sobre ter somente Ele como Deus, guardar um dia
né? E não tem imagem de escultura. Não nessa ordem, mas é os 4 mandamentos. Depois, a outra tábua são os outros 6 mandamentos. Né? Aí vai... Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, né? Não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então, essas 2 tábuas, elas estão divididas, na verdade, elas estão resumidas no que Jesus disse. Quando eu pergunto para Jesus, quais são os maiores mandamentos? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala isso, ele está resumindo os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira tábua, e o próximo como a ti mesmo, a segunda tábua. Porque quando eu falo que eu amo meu próximo, eu não adultero, eu não minto, eu não roubo, eu não mato e eu não cobiço. Eu estou amando o meu próximo. E quando eu falo de amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho só Ele como Deus, eu não faço imagem de escultura, eu não profano o seu nome e eu tenho um dia que eu separo para Ele. E uma outra questão importante dessas tábuas é que, geralmente, quando a gente fala hoje de prioridades, nós damos prioridade para as pessoas e não damos a mesma prioridade para Deus. E, na verdade, a tábua é o contrário. Primeiro é Deus, depois as pessoas. Porque o amor às pessoas depende do amor a Deus. Inclusive, aí a palavra vai dizer, aquele que diz que ama Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Como que ele pode amar alguém que ele não vê e não amar alguém que ele vê? Mas o amor, ele vem primeiro a Deus. Quando eu tenho amor a Deus, eu vou ter amor às pessoas. Só que essas 4 tábuas, esses 4 mandamentos de amor a Deus, ele fala exclusivamente do culto a Deus. Então ele vai dar um retrato do culto, porque eu expresso o meu amor a Deus no culto a Deus. Então ele vai falar que tenha apenas, e aí a exposição desses mandamentos vai falar exatamente isso. Eu tenho apenas um Deus. Se eu tenho apenas um Deus, eu devo cultuar esse Deus, eu devo adorar esse Deus. Então, a primeira coisa é a expressão de adoração a Deus, e ela acontece no culto a Deus. Aí vem os outros mandamentos. Não tenha imagem de escultura, aí vai falar de adoração a outros deuses, e aí algo importante que eu cito, que é uma frase de Lutero. Ele fala, se alguma coisa ocupa a tua mente, né, seja ela qual for, aí vamos parafasear para hoje. O trabalho, os filhos, a esposa, né, o marido, os bens. Se alguma coisa ocupa a tua mente, tu tem outros deuses. Nós damos mais atenção para essas coisas, e nem é mais atenção, pode ser uma atenção dividida, mas Deus não divide sua glória com ninguém. Então eu tenho adoração a outros deuses, que são outras coisas que eu coloco como prioridade. O terceiro mandamento vai falar do nome em vão, e aí esse nome em vão, ele vai abranger algo muito mais amplo do que falar de Deus, mal de Deus, né? Ou invocar a Deus de forma em vã, mas ele fala de postura, de posicionamento. Porque hoje, nós, cristãos, quando alguém me conhece e eu tenho uma atitude equivocada, errada, eu explodo, no trânsito eu brigo com alguém, a primeira coisa que a pessoa diz é um crente. É um falso crente. E quando eu tenho uma atitude errada e que vai destoar do testemunho, eu estou falando o nome de Deus em vão. Eu estou declarando o nome de Deus em vão. Porque a pessoa associa a minha pessoa a Deus. Então, quando eu tenho uma postura errada, eu vou estar ofendendo o nome de Deus. Então, o nome de Deus, falar em vão, aí vai de todo o testemunho do cristão, né? De como ele vai se portar, a sua linguagem, a sua postura, né? E eu trabalho muito isso lá na igreja, que é o cristão da segunda-feira. O cristão do domingo, ele é o adorador. Ele adora. Ele tá ali para adorar a Deus, ele tá ali para se fortalecer. Mas o cristão da segunda-feira, esse precisa ser muito verdadeiro. Porque ele precisa ser cristão.
E ser cristão no ambiente de trabalho, por exemplo, dar um bom testemunho, não é fazer um culto no trabalho. Não é levar a Bíblia no trabalho e querer bater com a Bíblia na cabeça de alguém porque tem que... Não, a pessoa tem que entender. Não, porque no trabalho, aí nós vamos falar lá no mandamento do trabalho, que é o não roubarás, que se eu não tenho que roubar, o mandamento está me dizendo que eu tenho que trabalhar. Então, no ambiente de trabalho, eu preciso trabalhar. Eu fui contratado para trabalhar, não fui contratado para ser um evangelista, para pregar ou para ler a Bíblia. Fui contratado para trabalhar. Então, lá no ambiente de trabalho, eu sou cristão quando eu sou um bom funcionário. Quando eu sou um bom funcionário, eu dou um bom testemunho, eu honro o nome de Deus. Agora, quando eu não sou um bom funcionário, quando eu falto, eu chego atrasado, eu dou calote, enfim, faço coisas que não é condizente a um cristão, eu estou infringindo 2 mandamentos. O não roubarás, que eu estou roubando meu patrão, porque ele me contratou para aquilo e eu não estou trabalhando para aquilo, e eu estou desonrando o nome de Deus. Isso que tu tá falando eu já vi bastante, assim, né? Pessoas muitas vezes nas empresas ou até amigos em algum lugar ficam, vamos chamar assim, o que o popular do comum diz, né? Enfiando Deus goela abaixo da gente, mas elas quando vê, a gente vai lá e descobre uma fraude dela, descobre alguma coisa. E eu vi até no livro que tu escreveu aqui, por exemplo, o marido cristão protege, provê e defende a família e tudo mais, isso é honrar a Deus. E é o que tu tá falando, né? Tipo, as nossas atitudes mostram o quão a gente se dedica às coisas. A gente precisa ser, e é uma coisa que eu prego na igreja, que a igreja, eu falo de povo, precisa ser missional. O que é ser missional? Não é ser missionário, é ser missional. O que é ser missional? É ser a missão. Aonde eu estou, aonde eu estiver, eu sou a missão. E ser a missão é dar esse bom testemunho. Eu não preciso abrir a boca muitas vezes para evangelizar para alguém. Francisco de Assis dizia, pregue a todo tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, a minha atitude, a minha postura, aquilo que eu sou no dia a dia, está dizendo quem eu sou, está pregando o evangelho, e as pessoas olham para mim e elas vão ver a minha postura perante aquilo. Então, elas sabem quem eu sou. Elas, de repente, se tiver algum problema lá na empresa e precisa de uma declaração que alguém fale a verdade, o patrão tem que lembrar que aquele lá é um cristão. E certamente ele vai falar a verdade. Então, eu vou chamar ele para falar sobre esse assunto. Porque eu sei que esse cidadão, esse cara, ele fala a verdade. Porque ele é cristão. Mas hoje nós estamos vendo, infelizmente, muitas pessoas que fazem o contrário. Que dão um mau testemunho. E elas estão transgredindo o mandamento, né? Elas estão no seu dia a dia, né? Sem falar no trabalho, mas no seu dia a dia. Então, falar o nome de Deus em vão vai envolver o dia a dia. Vai envolver eu no trânsito, eu fazendo compra, eu na fila do mercado, na fila do banco, sabe? Tomando um sorvete. Enfim, as minhas atitudes, a minha postura vão falar de mim. Eu jogo basquete, né? E lá em Taquara eu tenho um projeto de basquete com a gurizada, que a gente ensinou a gurizada. Tirou eles da rua, né? E o pessoal lá, todo mundo sabe que eu sou pastor e tal, mas essa gurizada tá num projeto que, além igreja, né? Não faz parte da igreja, mas eles sabem quem eu sou. E nos pequenos detalhes, eles me conhecem. Aí esses dias nós estávamos lá, jogando lá no parque, e é sempre assim, né? Perdeu, sai, entra outro time, e assim vai, né? E aí o meu time perdeu, e eu chamei o outro time. Eu disse, pastor, eu sei que tu é correto, mas não precisa chamar os outros. Eles nem viram. Não, cara. Não é assim, a gente perdeu, a gente sai entre eles, então chama eles. Mas eles sabem que a minha postura vai ser de ser correto. Então, essa postura de pequenos detalhes, de dar um troco certo, sabe? De voltar atrás quando fez algo errado, isso tudo vai falar bem de Deus, está falando de Deus, né? Tu receber um troco errado, tu lá e devolver. Uma vez, eu morava aqui em Canoas ainda, eu fui numa padaria de manhã, eu saí pro trabalho, passei ali, peguei umas coisas, e quando eu botei o troco na carteira, eu pensei, não me deu troco errado. Na hora eu percebi. Aí eu fui, quando eu pude parar, eu parei, ela me deu R$10 a mais. Agora, tô longe, quando eu voltar, eu vou lá devolver.
Na volta, né, final da tarde, fui lá, disse, olha, eu vim aqui porque você deram o troco errado pra mim de manhã, e ela disse, perdão, meu Deus, quem foi e tal, não, quanto é que eu vou te dar? Não, eu vou trazer porque tu me deu errado. Tu tá me devolvendo o dinheiro que eu te dei de manhã? Deu a mais. Por favor, tira foto desse cara aqui, publica, quem é esse cara? Não, eu tô devolvendo porque não é meu, tá errado, e eu não vou prejudicar ninguém. Tá aqui, tá tudo certo. E as pessoas se espantam com isso. Mas isso é um bom testemunho. Isso é ser cristão, né? É quando eu vou fazer os meus negócios, a minha negociação, eu vou tratar as pessoas, eu vou ser cristão nessa atitude. E isso vai honrar o nome de Deus. Aí o quarto mandamento, fechando essa tábua, fala do dia. Aí entra uma questão polêmica, né? Que existe os sabadistas, né? Que vão dizer que a gente precisa guardar o sábado, que a gente tem que cultuar no sábado, enfim. E o mandamento diz, né? Guardarás o sábado, né? Enfim. Mas o que acontece que essa palavra sábado é para nós no português. Se for pegar a Bíblia em inglês, não tá Saturday. Né? Se for pegar a Reina Valera, que é a em espanhol, não tá sábado. Qualquer outra tradução não tá sábado, só no português. Que foi traduzido como sábado. E nós entendemos que é um dia sábado. Mas a palavra original é Shabat. Então guardarás o Shabat. Né? E essa lei é perpétua, é para sempre. Então, o que é então se não é sábado? Porque o Shabat não é um dia, é um significado. A palavra Shabat, ela quer dizer descanso. Tanto que a gente fala, muitas vezes, eu preciso de um tempo sabático, né? Eu vou tirar uma férias sabática, um ano sabático. O que é? Um ano de descanso. Porque o Shabat é descansar. E nesse descanso era quando era convocação solene. Era quando se convocava para o culto. Então tem vários Shabat na Bíblia. E toda convocação solene é um Shabat. Ou seja, é um sábado. Então se a gente pegar as festas judaicas, que começava na Páscoa, né, que é mais ou menos 14 de Abib, abril, maio, por ali. A Páscoa era um Shabat. 3 dias depois é a festa das primícias, outro Shabat. E depois tinha o outro que é o sétimo dia, que é o sábado. Então nessa semana tinha 3 Shabat, 3 sábados. Então não é um dia, é um significado. Então o que é perpétuo na lei? Guardar um dia, separar um dia para Deus, um dia para descanso, porque a gente muitas vezes acha que descansar hoje, não, isso é preguiça, é ócio. Não, mas o ócio é importante. Tanto que Deus foi tão perfeito que ele fez os 6 dias de trabalho e no 7º descansou. Ele não descansou porque estava cansado. Ele criou um dia de descanso. Ele olhou para sua obra e disse, puxa, é tudo muito bom. Então, hoje, o que é lei para nós hoje? O homem precisa trabalhar. 6 dias trabalha e 1 descansa. Então, nós temos que trabalhar e nós temos que descansar. Então, é importante ter um descanso na semana e é importante tirar férias, por exemplo. Tem gente, não, eu não tiro férias. Cara, tu tá pecando, tu precisa descansar. Tem pessoas que têm 2 turnos, 3 turnos, né? Trabalha numa empresa e vai para outra, e aí ele trabalha incansavelmente, dorme pouco, tá se matando, né? Tá se desgastando, que a ciência também vai mostrar isso, né? Vai afetar tudo, a parte física, mental, enfim. Então é preciso, então Deus criou o descanso também, é preciso descansar. Então às vezes a pessoa trabalha demais, ela acha que ela tá, nossa, eu tô abafando. Não, tu está em pecado, porque tu tá trabalhando demais e não tá descansando, precisa descansar. Então o que é perpétuo? Descansar e cultuar, porque a convocação solene é nesse dia. Então eu preciso cultuar a Deus, então os 4 mandamentos falam de culto, e eu preciso descansar. Precisa ter um descanso na semana. Tá, e o dia? Aí o dia Paulo vai dizer que não importa o dia, né? Que aquele que faz separação dia por dia, que faça para o Senhor. Tem um que guarda um dia, outro guarda outro, que seja para o Senhor. Só que se convencionou no cristianismo, é uma tradição cristã, ser no domingo. Por quê? Porque o domingo foi o dia da ressurreição de Jesus, que é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aí nós vamos entrar numa outra questão teológica, né? Que aí Jesus sendo Deus. Primeiro, ele
ressuscitou no domingo, ele apareceu... Aliás, ele ressuscitou no domingo, ele apareceu para os discípulos no outro domingo, o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes, que é um domingo. Paulo sempre vai dizer, quando vocês se reunirem, que não existia a palavra domingo, né? Ele fala, sei que vocês se reunirem no primeiro dia da semana, que é domingo. Porque segunda-feira é o segundo dia, e assim vai, né? Então, o primeiro é o domingo. E João, em Apocalipse, ele tem a visão no dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo. Tanto que a palavra domingo é Dominus. Então é o Dominus Day, o dia do Senhor. Então por isso que nós cultuamos no domingo, né? Porque é o dia do Senhor. Então descansar, tu vai sempre ter um dia na semana para descansar, mas tu tem que ter um dia de culto, preferencialmente no domingo. Mas tu não pode no domingo, se tem outro dia de culto, tu vai, mas tu precisa cultuar. Então é perpétuo descansar e é perpétuo cultuar. E os outros mandamentos vai falar aí detalhadamente de cada expressão do homem, né? E o último mandamento, que é o não cobiçarás, aí eu não vou dar spoiler, mas aí vai ter que ler o livro. Ele é o pior dos mandamentos, assim, né? O mais rígido de todos. É o mais complicado. Então, se tu escapa de todos eles... Não, eu faço tudo certinho. Eu cultuo a Deus, eu não blasfemo, eu tenho um dia, eu respeito meu pai e minha mãe, eu não roubo, eu não mato. O último te pega. O último pega a gente de jeito. E aí nós vamos ver que quando eu termino de ler o livro, eu vou ver que, puxa, se não for Jesus, eu tô lascado. Porque a lei me condena. Né? A lei nos condena porque ela vai mostrar o nosso pecado, que nós vamos ter pecado em quase todas as áreas. É possível que a gente caia em todos os mandamentos. Mas se conseguir se livrar, o último não tem. O último nos pega de qualquer jeito. E aí a gente vê, se não é Jesus... eu tô lascado, eu tô no inferno, eu tô condenado. Graças a Deus que Jesus veio para nos salvar. Então por isso que o fim da lei é Cristo. Quando eu olho para a lei, eu digo, meu Deus, eu tô perdido, eu não consigo me salvar. O que eu preciso? De um Salvador. Aí Jesus é o nosso Salvador. Então, quando eu começo aqui, quando eu ministro o seminário, quando as pessoas pedem para mim falar do livro, a gente conversar, debater, eu faço uma pergunta no começo e eu respondo ela no final. Eu sempre pergunto... vamos imaginar uma tribo lá no Oriente Médio, na janela 1040, que são os lugares menos evangelizados, e tem lugar que nunca ouviu falar de Jesus, que é proibido entrar evangelho, não pode entrar missionário, nunca ouviu falar. Se entrar lá, é morto. Imagina essa tribo que nunca ouviu falar de Jesus, nem sabe que Jesus existiu. Cai uma bomba lá, e essa tribo toda morre. Para onde elas foram? Elas estão salvas ou elas estão condenadas? E aí eu pergunto pro pessoal, né? O que vocês acham? Alguns falam, tá salvo, outros não, tá condenado, tal. Deus não seria injusto e tal, não sei o que. Então tá, no final do livro eu respondo pra vocês. Aí no final do livro, quando a gente vê que todo mundo não tem como escapar, todo mundo vai pecar, independente de estar trancado numa caverna, ele vai pecar. Então eu digo, então essas pessoas, se elas não ouviram falar de Jesus, se elas não se renderam a Cristo, elas estão condenadas. Porque Jesus mesmo diz, ide, pregai e batizai, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado. Então todos nós, toda a humanidade, não nós, mas toda a humanidade, ela nasce caminhando para o inferno, caminhando para o seu fim. E aí tem uma mensagem, Jesus abriu a porta da possibilidade do perdão, da saída, do arrependimento, para sair dessa fila e agora caminhar com Deus. E ela só sai dessa fila se ela olhar para a cruz. Aí Romanos vai dizer que aquele que confessar e crer no seu coração, confessar primeiro que Jesus é o Senhor. Vamos lá, primeiro esse Senhor é Kyrios, que é a tradução de Adonai do Antigo Testamento. Então ele está dizendo, aquele que confessar que Jesus é Deus e crer no seu coração que ele fez a obra da cruz, que Deus ressuscitou ele dos mortos, a obra da cruz, esse será salvo. Então todos precisam chegar até a cruz, chegar até Cristo para ser salvo, porque todos estão condenados pela lei. E aí então hoje é mais ainda
a nossa obrigação, a nossa pressa de evangelizar. Porque alguém pode morrer hoje e nunca ouviu falar de Cristo. E Deus não é injusto, porque todos estão condenados, que todos são inimigos de Deus. Né? Então, eles precisam receber a mensagem para ser resgatado. Ele precisa aceitar. Se eu disser, não, mas as pessoas estão lá e elas não ouviram. Poxa, Deus não vai ter misericórdia delas. E é injusto, né, que elas morram. Não, então tu está dizendo que se eu levar o evangelho e ela disser não, o evangelho não está salvando, ele está condenando. Então é melhor que não leve o evangelho. É melhor que as pessoas não ouçam e elas serão salvas. E isso se chama universalismo, isso é uma heresia. Não é. É todo aquele que chega até Cristo e que confessa. Então o livro vai falar bastante disso, vai impactar quem lê, e no final ele vai levar a pessoa a cair de joelho e se render a Cristo, porque vai ver que, puxa, eu sou pecador. Se não é Jesus, eu tô lascado. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo teu trabalho. Tu estava falando aí, teve coisas que eu fui vinculando com artigos científicos, né? Que eu já li, por exemplo, do descanso, né? Uhum. Existem duas formas de descansar. A gente descansa o corpo e descansa a mente. Uhum. Por exemplo, eu posso chegar Tem pessoas que chegam na segunda-feira e dizem assim, nossa, eu tô exausto, né? E ontem, no dia anterior, estavam de folga. Só que tu vai ver, elas passaram o dia inteiro, sei lá, deitados, vendo uma televisão, vendo uma série, alguma coisa, não fizeram nada praticamente, mas na segunda estão cansados. E aí os artigos científicos já mostram que, tipo assim, tu descansou o corpo, tu não descansou a mente estava fazendo alguma coisa. Então é importante a gente ter esses momentos, né, seja de ter alguma fé, né, em algo, para que tu possa descansar. E também, sei lá, uma leitura, um passeio. Por mais que tu esteja em movimento, um passeio é o descanso. É o descanso da mente. É isso que os artigos mostram, né? Uhum. Então, tu precisa fazer os dois. E isso é bem bacana, assim, que como vai, né? Parece que coisas atuais se puxam lá desde o início, já com princípios desde do primórdio, né? E pegando esse gancho aí também, o que nós vamos aprender também com os mandamentos é que o culto é o descanso da alma. E às vezes a pessoa confunde, né? Às vezes, o irmão não vai no culto e muitas vezes aí eu acabo mandando uma mensagem, não, tá tudo bem, né? Porque a gente também se preocupa com o rebanho. E aí eles, não, tá tudo bem, pessoal. Eu só fico em casa para descansar porque eu tenho que trabalhar amanhã. Não, mas tá errado. O culto é o descanso da alma. É o culto que nos traz o refrigério. Quantas vezes as pessoas chegam no culto estressadas, cheio de problema, triste, às vezes sem vontade de ir no culto. Mas quando chega e começa a cantar os louvores, aquilo vai dando um refrigério, aquilo vai dando, né? Tem pessoas até que dormem no culto, né? Que ela fica tão relaxada que ela realmente descansa. Então o culto é o descanso da alma. Então quando eu penso que eu preciso descansar para trabalhar, na verdade, eu devia estar no culto, porque na verdade a segunda-feira depende do domingo. Ou seja, o meu trabalho depende de Deus, porque a minha fonte é Deus. Eu posso estar na maior empresa, eu posso ter o melhor salário, mas a fonte é Deus. Quando nós íamos imaginar que multinacionais iam quebrar, como aconteceu aqui no país, como aconteceu agora na pandemia, como aconteceu agora nas enchentes, quando as pessoas super seguras, meu trabalho numa multinacional, eu trabalho numa mega empresa, eu sou um gerente, né, de alto nível, perdeu o emprego. Mas porque a fonte é Deus, não importa onde a gente está. Então o domingo ele é muito importante, que é o dia de culto, é o dia de cultuar, o dia de estar na presença de Deus, para que eu esteja forte para enfrentar a segunda-feira. Muito legal. Eu tenho uma curiosidade que eu queria saber como que tu interpreta ou como que, sei lá, a teologia pode explicar como que a gente pode ouvir a voz de Deus. Porque uma vez até aconteceu contigo o caso e desde aquele dia eu nunca mais desobedeci aquele pensamento na minha cabeça. Eu lembro que quando tu tinha... as células, né, que a gente tinha na tua casa, tudo mais, tu e a tua esposa Melissa eram muito receptivos com a gente, né? Então sempre tinha uma bolacha, um biscoito, um suco, uns negócios assim. Tu tinha uma empresa à época, né? E eu frequentava lá e aprendia muitas coisas contigo, assim, fui aprendendo. E eu lembro que um dia eu tava lavando louça, e eu lavando louça lá, limpando o prato, e me veio um pensamento assim, tipo... Vai lá, compra uma cesta básica e leva pro Daniel. E aí eu
Que pensamento que eu tô tendo, pensamento intrusivo, né, que a gente chama na psicologia hoje. Eu continuei lavando a louça, peguei o copo, continuei lavando, daqui a pouco veio de novo. Vai lá, compra a melhor cesta básica e leva pro Daniel. E eu, que sacudi a cabeça, continuei lavando meus pratos, voltei a fazer minhas coisas. Segui vida, normal. Próxima semana, cheguei na tua casa, né? Tu fez toda a ministração lá, explicando, né? Contando as histórias. E no final não sei se tu lembra desse dia, no final tu falou, eu queria dar um testemunho para vocês, tudo mais. E aí tu contou que a tua empresa estava com bastante dificuldades e que vocês estavam com dificuldades de alimentos, né, naquele momento, naquele período. Tu tinha a Dani e o Léo, teu filho pequeno, e tu comentou que tu teve que fazer uma história imaginativa para ele comer só salsicha ou massa com salsicha, alguma coisa assim, porque era tudo que tinha. E tu ficou orando a Deus que enviasse uma provisão, e no meio da tarde bateu um cara na tua casa, falou, e aí Daniel, como é que tu tá, não sei o quê, cara, pega as crianças aí, vão lá no supermercado. Daí tu, como assim vão lá no supermercado? E ele falou, não, só entra no carro e vão lá no supermercado. E eu lembro que daí tu chegou no supermercado, eu lembro que tu contou até a época que tu começou, né, com humildade, não, vou pegar as coisas mais acessíveis aqui, só o básico necessário. E aí o cara falou, não, pode pegar o melhor, pode pegar ali a marca boa, pode não sei o que. E tu, sério? Tá? Pô, encheram um carrinho, fizeram um rancho, foram pra casa. O cara também foi pra casa dele. Quando ele chegou na casa dele, ele te ligou, dizendo, Daniel, pô, eu tenho uma oficina aqui e aí eu tinha um cliente que estava me devendo um valor alto, significativo, e o cara veio aqui me pagar. E fazia tempo que ele me devia, né? E era exatamente o valor das compras que deu no supermercado. Aquele dia meu coração rasgou, né, de ter tido aquele pensamento, vai lá e compra uma cesta básica, né, e aí Deus foi lá e colocou uma pessoa para fazer algo muito melhor. Então, desde aquele dia, sempre quando eu tenho esse pensamento que eu acho que é intrusivo, assim, tipo, vai lá e faz tal coisa, quando eu vejo que a coisa é lícita, pura e produtiva, eu executo. Teve pessoas que eu tava em casa, tipo, nada a ver, assim, escrevendo meus roteiros, e eu penso assim, chama o fulano pra gravar. E eu, na mesma hora, puxei o celular, cara, tô com um programa aqui, não sei o que, vamos top lá. E aí eu executo agora as coisas quando eu vejo que é boa. Como que tu interpreta, assim, como que a gente pode entender a voz de Deus? Bom, primeiro, essa época aí, ela mexe muito comigo, assim, né? Essa época e outras épocas também que a gente passou por situações semelhantes, mas essa época ela foi emblemática, assim, né? Porque a gente passou uma dificuldade muito grande, assim, né? Depois disso, eu fechei a empresa e aí eu fui procurar emprego e eu fiquei desempregado quase um ano, né? E não conseguia nada. Não conseguia nada, até tentava fazer uns bicos, não dava certo. Às vezes a pessoa marcava, na hora que eu cancelava, aí marcava e dizia, vai cancelar, quer ver? Cancelava, né? E foi assim, mas foi a época que Deus nos sustentou, assim, né? E a gente escolheu também não falar para ninguém. Dizer, não, então vamos experimentar da bondade de Deus, né? Vamos ver se Deus vai nos sustentar mesmo, né? E foi assim, né? A cada dia a gente morava de aluguel, e não tinha dinheiro para nada mesmo. Teve épocas assim, a gente tinha só farinha em casa, né? Aí eu fazia cueca virada pra gente comer, fazia pão. Essa época aí tu contou do Léo. Teve uma outra vez que tinha só arroz e feijão. E ele tava com fome, e aí a Melissa disse, filho, tem só arroz e feijão. Ele queria bolachinha, né? Tá, pode ser, mãe. E aí ele comeu arroz e feijão de tarde, assim. E isso foi, nossa, nos arrebentava, assim, né? Mas aconteceu diversos testemunhos, diversas coisas. Diversas vezes irmãos bater na frente, assim. E um dia a gente fazia a célula, né? E eu tinha que, no outro dia, ir lá na igreja, lá na sede, né? Sempre depois da célula eu tinha que ir lá. E ficava longe de casa, tu sabe, né? Que era, né? Ficava longe. E aí eu não tinha gasolina pra ir, né? E eu tô assim, né? Acabou a célula, eu tô lavando a louça, assim, né? E orando a Deus, né? Senhor, tudo bem, se não der, eu vou a pé mesmo. Quando eu termino de orar, eu encosto um carro na frente. Um irmão...
Desculpa. Tá tudo bem. Ele foi fazer compra no mercado e aí ele disse, Dani, eu tava no mercado lá e aí Deus tocou meu coração, tu não leva mal. Capaz, tudo que ele comprou, ele cortou no meio assim, ó, um pacote de bolacha. Ele dividiu um saco de feijão, um saco de arroz, uma bandejinha de carne e me deu R$50. E aquele dia foi bem forte, assim, né? Aí eu abasteci o carro do dia, fui lá. Aí na outra semana aconteceu a mesma coisa, assim, né? Aí só que... Aí eu... Não apareceu ninguém, né? Eu fiz oração, não apareceu ninguém. Não, eu vou a pé. Eu fui. É uma caminhada longa, assim, né? Fui a pé, bem tranquilo e tal. E lá na igreja tinha oração, né? Então a gente... Eu tô lá orando, ajoelhado, assim, na cadeira. Quando vê, eu sinto uma coisa assim, né? Embaixo, assim. E aí eu vejo, assim, um casal de irmãos, né, indo assim, olhei assim, tinha um dinheiro, se eu não me engano, acho que era 200 e poucos reais, né? Aí eu olhei assim, o que será que alguma coisa da Melissa, né, que comprou, sei lá. Daí eu mandei mensagem, o que é esse dinheiro aqui e tal? Não, Deus tocou no meu coração, é uma oferta pra vocês. E naquele dia a gente não tinha almoço. Aí eu voltei, eu lembro que eu passei no mercado, comprei um frango e a gente fez o almoço, né? Mas foi assim, Deus nos sustentando. E o mais forte dessa história foi um dia que eu tô lá e acabou o gás. Acabou o gás. E aí eu disse, meu Deus, e agora, Senhor? Eu fui orar. E a gente tava sempre orando. Eu fui orar e veio uma voz, né? E disse, 7 dias. Eu disse, não vou ficar 7 dias sem gás, né? Aí eu fiquei orando e passou um dia e nós sem gás, segundo dia nós sem gás. Aí eu fui na rua catar uns gravetinhos junto com o Léo pequeno, achou barato, né, de catar graveto. Botei na churrasqueira, acendi o fogo, fizemos o que dava ali e foi 5 dias, 6 dias, eu não acredito que era Deus falando. E aí no 7º dia me toca o telefone, um amigo meu que morava na Cidade Feliz. Ele disse, Dani, e ele tinha se convertido assim há 6 meses. Eu tava aqui lendo a Bíblia, e aí eu tava falando aí o telefone tocou, tava falando com a minha mãe. Quando eu desliguei o telefone, apareceu a foto da tua mãe. Eu disse, deve ser um sinal. Liguei pra ela. Ela disse que tá passando dificuldade, cara. O que tá acontecendo? Eu tô assim, cara, me dá tua conta aí, eu vou te fazer um depósito. Na época não tinha Pix. Vou te fazer um depósito. Eu comecei a chorar. E quem tá chorando? Cara, eu tô 7 dias sem gás. E Deus falou que era o 7º dia. E tu tá mandando a provisão. Não, que isso? Eu não vou deixar assim e tal. Ele se mandou lá de Feliz, sem carro, pegou uma carona. E aí nos trouxe um rancho assim. Eu comprei o gás. E aí na volta eu levei ele pra casa. Quando nós chegamos na casa dele, ele mostrou que ele tinha 2 TV, uma na sala. Ele disse, vem cá no quarto. Aqui tinha uma TV. Mas hoje Deus falou comigo que eu não podia deixar na mão. Eu vendi a TV pra comprar o teu rancho. Olha o que Deus faz assim, né? Pegando 2 histórias, né? E fortalecendo as 2 histórias. Mas, vindo pra tua pergunta, né? Mas foi momentos assim, a gente tem vivido isso seguidamente, assim, né? Questões assim de Deus nos sustentar de forma extraordinária. Ele mandou o maná. Até hoje ele manda o maná por dia. Às vezes quando a gente passa por algum aperto, e eu falo pra mim assim, não, calma, fica tranquilo, Deus vai mandar. E hoje eu descanso, que eu sei que ele vai fazer. E aí passa, aparece o maná por dia, como foi no deserto, né? Deus mandava o maná a cada dia. E ele dizia, não junta pro outro dia, que outro dia vai ter maná. E assim era todos os dias, né? A não ser na sexta, que ele mandava pra sexta e pro sábado, que era dia de descanso, eles não podiam trabalhar, eles tinham pros 2 dias. Mas, ouvindo a voz de Deus, né? Primeira coisa, como é que a gente ouve a voz de Deus? Em primeiro lugar, lendo a Bíblia. A melhor forma, porque ali tá toda a revelação, é ouvir a voz de Deus pra mim. E muitas vezes, eu sempre recomendo, tá com algum problema, vai ler a Bíblia. Tá, mas nada a ver o que eu vou ler na Bíblia. Eu tô lendo ali as guerras de Israel, que tem a ver. Quando tu abre a Bíblia, o Espírito Santo fala contigo.
E a Bíblia é como se fosse uma lanterna, né? Que a palavra fala, luz pro meu caminho, lâmpada para os meus pés. Quando eu abro a Bíblia, que eu leio, a minha mente se abre e o Espírito Santo fala comigo. Então, muitas vezes, eu posso estar com alguma questão e eu tô lendo a Bíblia e me vem a solução. Não pensei nisso. É o Espírito Santo falando. Mas a Bíblia é a melhor forma de se ouvir Deus, porque ali vai dar a instrução para nossa vida. Mas também tem esses insights. Também tem essas questões que Deus fala. Às vezes Deus fala através de uma pregação, de um pregador que está passando por aquela questão. Quando o pastor está lá, ele fala exatamente o que tu passou. É Deus falando. Mas também tem essas, assim, de Deus falar os 7 dias, falar contigo, né? De dar uma cesta básica. E geralmente as pessoas, elas não podem ser gananciosas. Elas têm que estar abertas e disponíveis e dispostas para Deus. Quando às vezes falam, né? Vai lá dar uma oferta. Como assim? Gente, não é Satanás falando. Satanás não vai querer que tu ajude alguém, que tu ajude a igreja, que tu ajude um pastor. Ele vai dizer, não faz isso. Se surgiu isso do nada, é Deus falando. Uma vez também eu estava conversando com um irmão, assim, na frente da congregação aqui, que nós éramos líderes aqui em Canoas. E eu tô conversando com ele e me veio. Eu tinha só R$10 na carteira. E aí me veio, dá os R$10 pra ele. E eu pensei, mas R$10? Eu fiquei relutando, né? Sim. É tudo que eu tenho. Não, tudo que eu tenho é pouco, né? Pô, que R$10, né? E aí eu tô ali, aí ele falou, tá, puxei a carteira, eu fui puxando, peguei os 10, botei a carteira no bolso e disse, só um pouquinho. Deus falou comigo agora, pra me te dar esses R$10. Esse irmão olhou assim, cara, me dá licença, eu vou ter que correr. Eu não tinha leite pros filhos. Eu vou ter que ir agora no mercado. Tu vê, R$10, tu pensa, o que é R$10? Era o leite pro filho que ele não tinha. Então a gente tem que estar com os ouvidos abertos para Deus. Quando vem esses pensamentos, é Deus falando. Né? Ajuda um, faz isso pro outro, né? Contribui. É Deus falando. Justamente essa análise que tu fez, né? Não é nada ilícito, vai contribuir, vai ajudar, né? Às vezes pode ser uma atitude, né? Então a gente tem que orar a Deus, né? E ouvir a sua voz. O que acontece muitas vezes é que as pessoas tem 2 formas de Deus se comunicar, que é, inclusive no livro eu falo, que é quando ele se expressa nos seus mandamentos, que a sua vontade é preceptiva, né, dos seus preceitos, e a sua vontade que não é dos preceitos. Os preceitos são as leis. Então, quando é dos preceitos, ela está na Bíblia. Eu não preciso perguntar para Deus algumas coisas, né? Senhor, eu tenho 2 trabalhos para mim pegar. Esse trabalho aqui é ilícito, né? Sei lá, vender coisa pirata, enfim, uma coisa. E esse aqui é lícito, mas esse aqui eu vou ganhar pouco, esse aqui eu vou ganhar muito mais. Eu não preciso perguntar para Deus. O que Deus vai falar? Não roubarás, né? Não darás falso testemunho. Ou seja, não engana ninguém. Então eu não preciso perguntar. É esse aqui que eu vou pegar, né? Eu tô sei lá, para escolher aonde eu vou morar. Certo, beleza. Primeira coisa que tem que fazer análise. Aonde vai morar? Vai ficar mais fácil ou mais difícil tu ir na igreja? Aonde vai morar é longe, eu acho que eu vou conseguir só uma vez por mês, olha lá. Não é lá que tem que morar. Né? Um trabalho que eu peguei, eu vou ganhar muito dinheiro, só que eu vou viajar a semana toda, o mês todo, eu vou conseguir ir na igreja 2 vezes no ano. Não é esse trabalho para te pegar. Deus nunca vai abrir uma porta que vá contra os princípios dele. Né? Ele nunca vai dizer, olha, aqui, ó. Muitas vezes acontece na igreja das pessoas quando chegam, se convertem, e às vezes estão desempregadas, e elas estão ali já, né, empolgadas, e estão indo, estão seguindo. Quando vê, abre uma porta. E justamente para trabalhar no domingo. Aí, tipo, pastor, o que o senhor acha e tal? Eu não vou poder vir nos cultos, vou ter que ir só nos lares, né, e tal. Eu disse, querido, não é Deus. Deus não vai contra o seu princípio de te tirar da presença dele, de te tirar do culto. Aguenta aí que vai abrir outra porta. Uma vez um irmão estava assim desempregado, e ele chegou lá me perguntando, pastor, eu consegui um emprego assim e tal, só que tem que trabalhar de noite, eu não vou conseguir estar no culto, o que eu faço?
Eu dei uma palavra pra ele. Faz o seguinte, vai lá amanhã, que tu tem que ir lá amanhã levar os documentos, tu fala pra eles que tu tem um trabalho na igreja e tal, que tu precisa estar nos cultos, e se não for pra te trabalhar de dia, tu não quer. A esposa dele olhou assim e disse, ai meu Deus, o pastor tá louco, né? Mas foi uma palavra direcionada, ele foi lá, falou para pessoas, foi honesto, foi sincero, e ele disse, se não for de dia eu não vou poder ficar. Não, mas nós gostamos de ti, pode ficar no dia. Deus mexeu. Funcionou. Quando eu quero, Deus vai fazer. Se é para mim estar na presença dele, Deus vai fazer, né? Se é para mim escolher, Deus vai fazer. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, justamente quando ela é direcionada para a palavra. Se eu pegar a palavra, eu não preciso fazer muita pergunta. Porque tá tudo já. O mesmo acontece até nos livramentos, né? Muitas vezes, me atrasei ou aconteceu alguma situação ali que faz eu me atrasar. Eu conheço diversas pessoas que dizem, não, calma, tá tudo bem, foi um livramento, melhor assim, né? Podia ter acontecido algo pior, então a gente precisa entender também, olhar para os fatos, né, que estão acontecendo e tentar interpretar. Eu acho que isso é bastante importante. Em tudo dá glória. Isso aí. Dani, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. E aí eu queria, aí pra gente encerrar, foi muito bacana mergulhar nessa história contigo, ouvir sobre o teu livro, sobre o teu trabalho, sobre as histórias. Eu acho que isso é muito agregador. A gente tem alguns estudos científicos que mostram que é muito importante a gente cuidar do corpo, da mente e do espírito, inclusive, né? E no estudo não protege nenhuma religião e tudo mais. Isso quando a pessoa tem uma crença em algo superior a ela, isso é muito benéfico para a saúde mental e é muito rico isso. E eu queria que tu deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem final, né? Imagina aí, o mundo acabou, estamos sendo arrebatados. Que mensagem o Dani deixaria para a humanidade? Primeiro que todos nós precisamos voltar para casa, né? Porque o nosso lar não é aqui. Eu sempre imagino assim que nós somos extraterrestres, que fomos deixados num planeta que não nos pertence, né? Olha, nós não pertencemos a ele, e que um dia uma nave espacial vai vir nos buscar, e isso vai acontecer, né? Porque nós não pertencemos a esse lugar, nós pertencemos a Deus, nós somos os seus eleitos, os seus escolhidos, e que um dia a palavra diz que Jesus vai estar entre as nuvens e vai levar a sua igreja embora. Que na verdade nós não vamos morar no céu, né? Nós vamos morar aqui numa terra restaurada, né? Porque Jesus, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra mundo ali é cosmos, né? Alguns interpretam como humanidade, mas eu vejo ali algo muito mais amplo, como cosmos, a sua criação. Então Deus amou a sua criação de tal maneira que ele precisa restaurar ela, que depois Paulo vai dizer que ele veio restaurar todas as coisas. Então, quando isso acontecer, todas as coisas serão restauradas, inclusive essa nossa moradia. E aí a gente volta para habitar nela. Então, a mensagem é a única saída para a nossa vida. A gente louva a Deus pela ciência, a gente louva a Deus pela psicologia, pelas terapias. Eles são importantes. Eu não nego isso, não sou um protecionista. Eles são apoios importantíssimos. Mas a única coisa que sacia a nossa alma, que preenche a nossa alma, nosso vazio, ele tem um nome. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o amor. Jesus Cristo é a justiça. E Jesus Cristo é o que nos preenche. Então, para preencher o vazio da alma, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Então, a mensagem seria: tenha um encontro com Jesus e sacie a sua sede. Quando ele se encontrou com a mulher no poço, ele disse: a água que eu te der para beber, tu nunca mais vai ter sede. Ela disse: mas tu não tem nada para alcançar e para pegar no poço. E aí ele disse: não, mas é que tu não entendeu, né? Se tu soubesse quem está te falando, tu tomaria agora dessa água, né? Porque Jesus é aquele que sacia a nossa sede, sacia a nossa fome, tira a nossa angústia, tira o medo, porque ele é o amor perfeito, né? Ele é aquele que completa a nossa vida. Ele veio como Salvador e voltará como juiz, né? Para julgar essa terra
e para restaurar ela. Então nós devemos nos entregar a Cristo. E aí uma mensagem para o cristão que já entregou. Seja um discípulo de Jesus. Seja aquele que vai arrastar com os exemplos. Que vai mostrar com os exemplos. Sendo um cristão. Não falando que é um cristão, mas sendo um cristão. Uma vez perguntaram pro Shed, que os maiores teólogos que nós já tivemos aqui no Brasil, qual é o maior benefício que nós temos? Ele disse ter o direito de ser chamado cristão. É o maior benefício que nós temos, né? A gente poder dizer que nós fazemos parte da família de Deus. Então faça parte da família de Deus, se você não é. E se você dê o melhor testemunho que você puder dar. Porque não esqueça que prega todo o tempo. Se necessário, use palavras. Muito bom, muito legal. E que nem tu falou, né? O comportamento. No mundo corporativo a gente fala, né? O comportamento arrasta, né? O exemplo é muito mais bacana. Então é isso, Dani. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, né? Foi uma honra te ter aqui. Valeu. Valeu. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, porque não é assim que acaba.